E falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Declaro manter, defender, cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Havia naquele período assim uma certeza, né, de que nós tínhamos que superar uma etapa histórica. Aquele bloco histórico do governo militar, da ditadura, tinha que ser apagado da história brasileira, não como fato, não como realidade, né, ser apagado como conceito, né, como definição política, né. Haviam expectativas e haviam temores, né? E, naturalmente, havia mobilização externa. Haviam lobbies, não é isso? Econômicos, lobbies de outra natureza, muito fortes. E havia pressão popular nas mais diversas direções, correto? Quase todo dia aquilo era uma multidão andando em gabinete, corredores e gente querendo te entregar um papel, um protesto, um pedido. A intensidade daquilo é algo extraordinário, né? O parlamento, acho que nenhum parlamento nunca no Brasil experimentou algo parecido. Não podia ser uma Constituição que fosse assim passageira, eventual, né? Que tratasse de questões extremamente tópicas do momento. Ela tinha que ter uma visão de longevidade. Quando nós começamos a elaborar o regimento interno, nós tínhamos que resolver quais eram os títulos que a Constituição teria para criar comissões específicas. Curiosamente, essa fórmula de criar comissão foi curiosa, porque não tínhamos referência nenhuma. E eu reagia muito a essa história de matérias essencialmente constitucionais, etc. e tal, como se fosse uma teoria do direito. Então, o que eu fiz? Isso foi um fato curioso. Eu peguei as constituições ocidentais que haviam sido publicadas pelo Senado, eram 3 volumes, dois ou três volumes, das constituições ocidentais democráticas. E havia também os outros volumes das constituições sob a égide da União Soviética. Aí eu peguei esse negócio e comecei a recortar, é literal, comecei a recortar com a tesoura, cortar com a tesoura, os títulos e capítulos dessas todas as constituições. E aí botei no chão e comecei a botar uma em cima da outra. Aí eu vi, terminado esse trabalho empírico, o que aconteceu? Eu encontrei um primeiro conjunto de um bloco de títulos e capítulos que se repetiam em todas as constituições ocidentais, salvo algumas orientais. Aí eu concluí o seguinte: essas são matérias necessariamente constitucionais.
gente não saía do Congresso e de noite se reunia nas casas, nos apartamentos dos deputados, dos senadores, porque realmente era... Se tu não tivesse um grupo forte para sustentar uma ideia, ou defender uma emenda, ou evitar que uma emenda fosse adotada, né, tu poderia deixar passar e seria um desastre, né? Manchar a Constituição era uma responsabilidade enorme. Então, cada momento era um momento difícil. Não tinha fim de semana, não tinha de noite. A gente se reunia os grupinhos que estavam... só temos aqui, e a gente ficava discutindo, depois de uma discussão dos que pensavam igual, vamos dizer. Ia para o apartamento de um, apartamento do outro, discutir o que era, vamos fazer essa emenda, vamos retocar aqui. E depois, nas reuniões formais do grupo, para tentar convencer e tudo mais. A gente vivia em reunião. Ali, Brasília, em torno do Lago Paranoá, de noite tu via aqueles casarão em torno do Lago Paranoá, iluminados e festas e tal. Ali se decidia mais coisas da Constituição do que as reuniões, tantas outras que a gente fazia com o povo aqui no bairro, lá no Diaba 4 e tal. O presidente Sarney era uma raposa bem peluda, né? Mas muito civilizado. Ulisses Guimarães conversava com o campo de esquerda, com as lideranças e tudo, mas ele tinha um trabalhozinho para nunca deixar as figuras mais significativas desse campo presidir uma comissão com determinada importância, né, mas nunca também excluía de plano. Começou, então, a criação, uma reunião dos líderes partidários com a liderança, presidido pela liderança do PMDB, que era o Mário Covas. Então, essa reunião se dava de manhã, todos os dias de manhã, para acertar como seria a votação na matéria da tarde. Então, como ali havia um entendimento forte, os líderes tinham autoridade política, com suas bancadas, etc. Hoje isso não acontece. Se negociava todos os textos. Então, o resultado era o seguinte: havia textos em que a gente combinava uma redação. Vamos votar assim, esse aqui aprova, tudo bem. Havia outro texto que a gente não acertava, o mérito. Eu estou falando em mérito, o conteúdo da matéria. Não acertava, tinha brigas e tal. Então, nós combinávamos, acertávamos o procedimento, como é que nós íamos debater aquela matéria que não sabíamos, que não tínhamos feito acordo. E era assim que se fazia. Quando começaram o trabalho constituinte, essa primeira fase para as votações, de repente, eu me dei conta que havia um grupo de constituintes que começaram a se reunir separadamente para fazer os acordos de votação no plenário. E eu fiquei muito indignado com esse foro que criaram. Eu, quando me dei conta que se reuniram um dia, depois, quando soube, tinham se reunido lá não sei onde, eu nem quase conhecia as dependências internas. Quando se reuniram no segundo dia, não se sabia que horário, nem aonde, quem era. Aí eu era já no outro lugar, não consegui encontrar. Então eu comecei a observar onde é que se deslocava o pessoal que fazia cobertura na mídia, né? Quando começava a sair um carregando filmadora e aí eu ia atrás, né? E assim, a partir do terceiro dia, eu acabei encontrando onde é que esse grupo se reunia. Mas, por incrível que pareça, não me deixaram entrar. Daí eu comecei a fazer protesto, aquele negócio começou a ficar ruim, né? Porque eu estou denunciando, afinal, começo a denunciar que estão fazendo um conchavão ali dentro, eu sou constituinte e não estou impedido de participar. Assim. Daí, eu não sei em qual dia eu entrei, mas eu tive que ficar em pé lá uma semana atrás no fundo. Mas aqui é uma reunião de líderes, o senhor não é líder. E eu,
prontamente respondi: sim, senhor, claro que eu sou líder. Mas que líder é o senhor? Ele discutiu comigo, né? Eu sou líder dos trabalhadores rurais. Bom, aí não me contestou mais. E a partir daí eu acompanhei as reuniões, ainda que nem sempre pude usar a palavra, nem sempre fui confortável e tal, mas pelo menos eu sabia o que estava fazendo, certo? Estabelecer como vai votar, quando vai votar, em que momento, que forma, e também se estabelecia a regra da disputa. Se era uma briga abaixo da cintura, se era uma briga mais calma, etc. A gente combinava tudo. Era tudo combinado. E era uma forma, digamos, por quê? Porque não tinha ódio. Todos éramos adversários, não éramos inimigos uns dos outros. Esses momentos de atrito eram raros, quando tinha uma futrica. Como regra, você tem pensamento diferente, voto diferente, mas lá nos microfones é outra coisa. No microfone você defende a sua tese, e ainda, mas não tanto como agora, porque agora você mente no microfone. Você ofende as pessoas, dizendo mentira, dizendo versões do fato. Tá certo? São as narrativas que destroem as pessoas. Estão destruindo aí quantas pessoas com narrativa? Eu estou respondendo no processo do Xandão, porque disse que o Lula é ladrão. Aí eu perguntei: doutor Luiz, que negócio é esse de hora de votar? Bom, aí ele diz assim para mim: ô João Brito, tu sabe que hoje a pauta é complicada, né? A pauta é complicada, não tem dúvida que é uma matéria difícil, tem algumas matérias difíceis. Aí ele diz assim: quando a pauta é complicada, e o plenário é esse aí que tu está vendo, a hora de votar é quando os velhos estão com fome e os novos querem ver as namoradas. Se evitava. Era evitado para não passar para fora uma ideia de temor, de medo, né? O senhor ia falar, todo mundo andava assim. Com cautela. Com cautela. O Ulisses, que era muito amigo meu, eu podia muitas vezes conversar com ele e eu senti sempre nele a preocupação de que o processo constituinte pudesse ser interrompido. E a maior expressão que ele usou durante... Vamos votar, vamos votar, vamos votar. Ele tinha pressa, ele queria fazer nascer a nova Constituição. E, num determinado momento, o presidente da República, que era José Sarney, convocou uma coletiva à imprensa e, ladeado por 2 militares, eu tenho a foto disso comigo até hoje, não é? Disse que nós estávamos construindo na Constituição um país ingovernável. E aí nós fomos em cima do Ulisses, e no dia seguinte o Ulisses convocou também uma imprensa e disse que ingovernável era a miséria do povo, né? Então, na verdade, houve esse enfrentamento, mas conseguimos sair ilesos. E um medo era que a Constituinte consagrasse uma Constituição muito liberal, muito socialista, né? Uma Constituição que favorecesse algum tipo de controle popular. E havia, por outro lado, o setor mais de cada da esquerda, o mais popular, o temor inverso, de que não deixassem terminar o trabalho da Constituinte, né? Que pudesse haver um golpe durante o trabalho. Então eu concordo com o Bo. Só que nós, quando eu digo nós, somos as organizações da sociedade civil, não só de direitos humanos, meio ambiente e tal. A gente não levava isso em consideração. Nós achávamos que a missão era empurrar e tirar o máximo que se pudesse. Sim, mas pode haver, isso muitos dos constituintes argumentavam, viu? Mas aí tu vê, a gente pode, tentando buscar um pouco mais, perder tudo. Não, então vamos perder tudo, e cada um pague o preço.
nós tínhamos um subproduto desse grupo, que não era de todos, mas era de uma maioria desse grupo, que era o projeto do parlamentarismo. Nós tínhamos como ideia também estabelecer o regime parlamentarista. Ao longo do processo de trabalho, desde 87, a gente foi criando uma série de regras, estabelecendo um molde constitucional que preparava as estruturas gerais da legislação, né, para um regime parlamentarista. Então, realmente, os partidos pensaram mais em si mesmos, na sua afirmação, dentro daquele jogo de multipartidário, do que pensar que aquele momento era um momento para ter uma definição mais clara do que precisava acontecer. Da opinião de cima para baixo, né? Embaixo não tinha essa aceitação assim, não. Eu nunca achei que não, nós vamos ir para um parlamentarismo, não. Digo, não, está em discussão, acho que não passa. E como de fato não passou, mas não é um absurdo propor parlamentarismo. Né? Dentro do campo da esquerda, do campo democrático, tem pessoas defendendo o parlamentarismo. Mas na história brasileira, na situação, na circunstância que nós estamos vivendo, não. O parlamentarismo é um atalho. A minha grande derrota foi o parlamentarismo, porque eu fui, inclusive, um dos escolhidos para ir à tribuna defender. Foram vários, mas não adiantava, porque a maioria já estava formada no plenário. Né? Então, realmente, a grande derrota, a grande decepção foi essa. Aí veio a crítica deles, do princípio, para alguns setores, que a Constituição ficou muito detalhista. Neste aspecto, ela foi bastante detalhista, sim, correto? E então eu quero fazer depois agora o raciocínio de lá para cá, né? Mas por que ela foi detalhista? Porque, assim como os agricultores chegaram à conclusão assim, ou a gente garante lá, ou não vai ter nunca mais, né? Porque qual é a correlação de força que nós vamos ter para frente? E muito honestamente, se vocês me fizessem essa pergunta, faço eu para vocês, de 1986, né, da Constituinte, né, a composição do Parlamento Federal de lá para cá melhorou ou piorou? Só degradou, ao meu juízo, a qualidade da representação só piorou, certo? O que é catastrófico é você dar um superpoder ao judiciário. Se você analisar friamente, é que o mundo todo já tem o poder judiciário como poder. Porque é um poder que não tem povo. E o poder é o povo. Por definição, o povo é o detentor exclusivo do poder. Artigo da Constituição lá no coisa. Tudo emana do povo. A Constituição de 88, promulgada, ela tem enormes avanços nos direitos sociais, nos direitos fundamentais, enfim, numa ideia de democracia, mas não aprofundou, digamos, não é uma relação mais definida entre as instâncias, não é, dos poderes e nem entre não é, a família federada, municípios, estados e União, no que diz respeito à receita, à sua justa arrecadação, à sua justa distribuição, não é? A representação do país nos legislativos também não avançou, exatamente porque não avançou mais do que esse setor
não gostaria que avançasse. E foi daí que nasceu, a meu juízo, a melhor Constituição de todos os tempos, dificilmente será igualada ao longo de nossa história, porque ela nasceu exatamente de uma grande mobilização popular. Eu, até hoje, quando eu vejo um ou outro querendo dizer, não, mas seria necessário convocar uma nova constituinte para consertar isso ou aquilo, não tenho a menor ideia, não tenho a menor ideia, as pessoas que dizem isso, o que foi aquele momento, que foi um momento rico, um momento pujante da sociedade, e que a Constituinte foi vamos dizer assim, o coroamento de uma grande mobilização que o povo queria tomar a si a história do Brasil. A gente conseguiu algo que parecia impossível para a minha geração, né? Porque a minha juventude foi toda de luta contra a ditadura. Eu vi colegas de aula na Faculdade de Direito serem tirados de dentro da sala de aula e nunca mais voltarem. E a gente nunca mais ouviu falar deles, né? Eu tinha 16 anos em 64. Passei toda a minha juventude nessa coisa, né? Nesse movimento. Poder agora caminhar em cima da solidez de uma Constituição estável, democrática, duradoura, né? E dizer, bom, vamos em frente. Agora, foi o grande orgulho, né? A realização do grande sonho da minha geração.